Amanhã que parecia comum. O sol do verão carioca brilhava, forte naquela quinta-feira, 9 de janeiro de 2004. No bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, a manhã começava com o som distante de buzinas, o cheiro de pão fresco das padarias e o calor abafado que já se anunciava logo cedo. No apartamento da família Belfort, no quarto andar de um prédio antigo de fachada amarelada, o dia se iniciava com uma rotina aparentemente comum. Priscila Belfort, 29 anos, acordou cedo como de costume. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa no centro do Rio e, apesar do trânsito caótico que sempre enfrentava, raramente se atrasava. Era uma mulher de presença marcante, cabelos castanhos longos, olhos expressivos e um jeito sereno de falar que transmitia calma. Sua vida não era de excessos, mas era cercada pelo carinho da mãe, de irmãos e de alguns amigos próximos. Naquela manhã, a cozinha estava tomada pelo cheiro do café recém-passado. Sua mãe, dona de casa dedicada, movimentava-se entre o fogão e a mesa, colocando pães, manteiga e frutas para o café da manhã. O rádio tocava baixinho uma música popular, quase abafada pelo barulho da chaleira. Bom dia, filha! Dormiu bem? Perguntou a mãe, entregando-lhe uma xícara. Dormir? Eu dormi. Bom dia, filha. Você não está com uma cara boa, comentou Jovita, ao ver Priscila aparecer de chinelos, ainda um pouco sonolenta. É. Acordei com um pouco de dor, mas acho que é só o calor, respondeu ela, tentando disfarçar. Enquanto tomavam café juntas, Jovita insistiu. Olha, se você não estiver se sentindo bem, fica em casa hoje. O trabalho pode esperar. Priscila balançou a cabeça e deu um sorriso suave. Não, mãe. Melhor ir. Se eu faltar, vai acumular coisa. Eu volto cedo. Mas esse calor não dá trégua, respondeu Priscila, sorrindo, ajeitando a alça da blusa enquanto bebia o café. Conversaram sobre coisas simples, contas a pagar, o aniversário de uma tia que se aproximava, o planejamento de um almoço no domingo. Nada naquela interação dava indícios de que aquele seria o último dia em que a mãe veria a filha. Priscila se arrumou com cuidado, calça jeans clara, blusa branca de tecido leve, sandálias confortáveis. Colocou alguns documentos e um pouco de dinheiro na bolsa. Saiu do quarto ajeitando o cabelo no reflexo do espelho da sala. Antes de sair, trocou algumas palavras com seu irmão Vitor Belfort, que estava na sala assistindo TV. Você volta para o almoço? Ele perguntou distraído. Acho que não. Vou direto para o trabalho. A gente se fala mais tarde. Essas seriam as últimas palavras que ele ouviria da irmã. Pouco depois das 8 Priscila desceu as escadas do prédio. O elevador estava em manutenção. A rua estava movimentada. Vizinhos apressados, vendedores ambulantes montando suas barracas, ônibus lotados passando com frequência. Ela caminhou até o ponto mais próximo para pegar um transporte em direção ao centro. Testemunhas mais tarde diriam que ela parecia tranquila. Não demonstrava nervosismo. Um vizinho que a viu naquele momento lembraria: ela passou, me deu bom dia e seguiu. Estava sozinha. A partir dali, as horas seguintes se transformariam em um mistério angustiante. Segundo o que foi reconstruído depois, Priscila desceu na estação de metrô da Central do Brasil, como fazia todos os dias. Mas naquele dia específico, ela não entrou diretamente no metrô. Algumas informações colhidas ao longo da investigação indicam que ela teria sido vista caminhando pela área externa da estação, perto de um ponto de táxi, e depois simplesmente desapareceu. Em poucas horas, a rotina tranquila de uma manhã de verão se transformou em um pesadelo que atravessaria anos. E ninguém ali, naquela quinta-feira ensolarada, poderia imaginar que aquele seria o início de um dos casos de desaparecimento mais misteriosos do Rio de Janeiro. Poucos minutos depois de Priscila sair do apartamento, sua mãe, Jovita Belfort, ainda permanecia na calçada, observando a filha caminhar em direção ao ponto de transporte. Cada passo parecia ser mais lento do que o normal. E, naquele instante, Jovita sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. O coração de mãe, sempre atento, captava uma sensação que não tinha nome. Algo não estava inteiramente certo. O carro de Jovita permaneceu parado por alguns instantes, como que hesitando. Ela sabia que se voltasse para casa,
A rotina continuaria normalmente, mas uma inquietação insistente a impelia a acompanhar a filha até que desaparecesse da vista. Respirou fundo e decidiu ir atrás, estacionando próximo ao ponto de táxi da Avenida Presidente Vargas. O trânsito era intenso. Buzinas e motores formavam uma sinfonia caótica que contrastava com o silêncio nervoso que se formava dentro de seu próprio peito. Filha, você pegou o dinheiro? Perguntou, levantando a voz por cima do ruído urbano. Peguei, mãe. Pode ficar tranquila. Era um diálogo simples, cotidiano, mas a tensão invisível que pairava no ar parecia quase palpável. Jovita observou enquanto Priscila ajustava a alça da bolsa no ombro, conferindo se nada havia caído. O calor úmido fazia a blusa grudar na pele, mas a expressão da jovem permanecia serena. Ela atravessou a rua com cuidado, olhando para os dois lados e entrou no pequeno saguão de táxi. Jovita ficou parada do outro lado, como se cada segundo pudesse ser o último em que veria a filha. Respirava devagar, tentando conter a ansiedade, mas sentia o coração acelerar a cada passo de Priscila. Enquanto isso, um vendedor ambulante próximo oferecia balas e revistas. Bom dia, moça, disse ele com um sorriso, sem notar o drama que se desenrolava ali. Priscila respondeu com um aceno, distraída, concentrada em alcançar o outro lado da rua e garantir que tudo estava em ordem. O último contato visual entre mãe e filha durou apenas alguns segundos, mas a memória desses instantes ficaria marcada para sempre na mente de Jovita. O instante em que Priscila entrou na pequena fila do táxi, olhando rapidamente para trás, foi o último sinal de vida que sua mãe teve dela naquele dia. Ao retornar ao carro, Jovita não conseguia se concentrar na direção. Cada rosto que passava, cada passo de pedestre, parecia ser o de Priscila. Tentou manter a calma, pensando que ela logo apareceria. Mas o pressentimento que a atormentava não a deixava em paz. No caminho de volta, ela fez uma ligação rápida para o trabalho da filha, apenas para descobrir que Priscila jamais havia chegado. A angústia começou a se transformar em pânico silencioso. O dia que parecia comum, uma manhã de verão tranquila, estava se transformando em um pesadelo que ninguém naquele momento poderia prever. Cada sinal de normalidade, o tráfego intenso, o cheiro de café das padarias, o sol escaldante, refletindo nos prédios, agora carregava uma tensão quase sufocante. Jovita sentiu o mundo desabar ao perceber que sua filha não estava onde deveria estar. O carro parou diante do prédio, mas o coração dela continuava acelerado. Cada minuto que passava sem notícias tornava-se uma eternidade. Aquele último trajeto que parecia banal transformava-se agora em um fio de suspense e medo, marcando o início de uma busca que iria atravessar anos, rumores e pistas falsas. O dia avançava, mas a sensação de impotência crescia. A rotina urbana continuava ao redor. Ônibus passando, pessoas apressadas, vendedores oferecendo produtos. Tudo seguia normalmente, mas dentro do peito de Jovita, o mundo tinha parado. Ela sabia, mesmo sem perceber, que algo sério estava acontecendo e que a vida de sua filha, aquela jovem cheia de planos e sonhos, havia tomado um rumo desconhecido e perigoso. Dentro do prédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o ar-condicionado tentava aliviar o calor que se fazia sentir lá fora, mas o cheiro abafado de papéis, café e mobiliário antigo dominava o ambiente. Priscila entrou, cumprimentando discretamente alguns colegas com um sorriso rápido, tentando disfarçar o incômodo da cólica leve que ainda a acompanhava. Cada passo no piso de mármore reverberava, quase ecoando em sua própria ansiedade silenciosa. Mas para os colegas parecia apenas o ritmo de alguém concentrado nas tarefas de rotina. Sentou-se à mesa e começou a organizar arquivos e pastas, documentos antigos. Formulários e planilhas compunham um mundo meticuloso que ela dominava com naturalidade. Atendeu alguns telefonemas, trocou sorrisos e palavras com colegas, e até fez comentários leves sobre o almoço e o calor intenso do dia. Nada indicava que algo estava errado, pelo menos externamente. Mas por dentro, Priscila sentia um desconforto crescente. Cada minuto parecia pesado, como se o tempo tivesse ganhado densidade ao seu redor. Por volta das 3 ela levantou-se para o intervalo de almoço.
A caminhada até a saída do prédio era curta, mas suficiente para que alguém a visse pela última vez entrando na Avenida Marechal Floriano. Ela caminhava sozinha, com passos decididos, mas sem pressa. Olhava ao redor, observando os rostos apressados, as fachadas de lojas e os táxis estacionados, mas ninguém notou nada de fora do comum. Algumas testemunhas mais tarde descreveriam a cena. Uma mulher comum, jovem, com roupa clara, bolsa no ombro, passando por ruas movimentadas do centro, aparentemente em seu trajeto cotidiano. No entanto, naquele simples caminhar, um detalhe imperceptível começava a se desenhar. Priscila não chegaria ao almoço, não retornaria ao trabalho e nem voltaria para casa naquele dia. Enquanto isso, em sua mesa, os papéis permaneciam organizados como ela os deixara. Um colega mais atento comentou que ela parecia um pouco distante, como se estivesse pensando em algo importante. Mas ninguém poderia imaginar que aquele pensamento a conduziria para o início de um mistério angustiante. Ao chegar ao cruzamento próximo, Priscila parou por alguns segundos, como se observasse algo à distância. Talvez tivesse avistado um amigo, talvez apenas refletisse sobre a dor leve que sentia. O movimento da cidade continuava intenso. Buzinas, vendedores ambulantes oferecendo produtos, o aroma de churrasquinho e café das barraquinhas, misturando-se ao calor do verão. Ela atravessou a rua e entrou em um corredor de lojas, desaparecendo parcialmente da vista de quem poderia segui-la. Ninguém percebeu nada de anormal, mas naquele momento, o que parecia um trajeto cotidiano estava prestes a se tornar o último registro confiável de sua presença. Enquanto Priscila caminhava, sua mãe em casa ainda acreditava que ela estava no trabalho ou em um almoço rápido. O relógio avançava e, pouco a pouco, a ansiedade começou a crescer. Pequenos sinais que, em retrospecto, indicavam algo errado. A falta de ligação, o celular desligado, a demora incomum começaram a formar uma sombra de pânico. E assim, enquanto a cidade fervilhava em sua rotina caótica, Priscila seguia para um destino desconhecido, deixando para trás rostos, objetos e o calor de um dia que, aos olhos de todos, continuava normal. Mas para aqueles que a amavam, a tranquilidade daquele verão do Rio se transformava em um silêncio que não podia ser ignorado. O silêncio que incomoda. Enquanto a tarde avançava, a ausência de notícias começou a se tornar evidente. Em casa, Jovita Belfort observava o relógio na parede da cozinha, o ponteiro avançando lentamente, cada segundo ecoando como um martelo em seu peito. Priscila nunca deixava de avisar quando estava atrasada. Sempre ligava, mandava mensagem, ou ao menos pedia a alguém para avisar. Mas naquele dia, silêncio absoluto. O telefone tocou algumas vezes, mas não era a filha. O celular de Priscila permanecia desligado, e cada tentativa de contato frustrada aumentava o peso que se instalava no coração da mãe. A angústia se transformava em um nó que parecia apertar cada vez mais, tornando difícil respirar. Jovita olhava pela janela, procurando qualquer movimento familiar na rua abaixo. Mas tudo era rotina para os transeuntes. Para ela, cada rosto desconhecido que passava carregava a esperança frustrada de que sua filha estivesse entre eles. No escritório da secretaria, colegas comentavam sobre a ausência prolongada de Priscila. Inicialmente, pensaram em atrasos corriqueiros, alguma emergência de transporte. Mas à medida que o dia avançava e ninguém tinha notícias, o clima começou a mudar. Preocupações, olhares tensos, comentários sussurrados. À medida que o sol começava a dissipar, a preocupação em casa se transformou em pânico silencioso. Jovita decidiu ligar para o trabalho da filha, para verificar se ela tinha saído, mais cedo ou se algum problema a tinha impedido de avisar. A resposta foi negativa. Priscila nunca havia aparecido naquele dia. A ficha caiu com uma força devastadora. O silêncio que antes parecia natural, apenas o som da cidade e o cotidiano de rotina, agora se transformava em uma ausência ensurdecedora. Cada minuto que passava sem sinal da filha era uma eternidade. O bairro que durante o dia fervilhava de vida agora parecia um cenário em que tudo continuava normal, exceto o núcleo mais importante, o apartamento da família Belfort, que estava mergulhado em tensão e medo.
Os vizinhos começaram a notar o comportamento incomum de Jovita. A mulher ia de um lado para outro, olhando pela janela, pegando o telefone, consultando relógios, voltando a olhar para fora. Sua inquietação era quase palpável, como se o próprio ar carregasse a ansiedade. Ela sentia que algo ruim havia acontecido, mas não tinha como provar. A cada passo dentro do apartamento, cada som externo, buzinas, vozes, passos na escada, aumentava o nervosismo. A ausência de Priscila preenchia cada canto com uma presença fantasmagórica. O telefone tocava novamente, mas não era ela. A cada ligação, uma pontada de esperança e decepção se alternava, desgastando a paciência e a serenidade de Jovita. Foi nesse clima de incerteza que a noite chegou. As luzes da rua se acenderam. Os carros diminuíram o ritmo. Mas dentro do apartamento da família, a tensão só aumentava. Era impossível descansar. Impossível ignorar a sensação de que o mundo tinha continuado girando normalmente do lado de fora, enquanto para eles, o tempo havia parado no momento em que Priscila simplesmente desapareceu. E naquele silêncio ensurdecedor, nasceu a certeza que transformaria a vida da família para sempre. Aquele não era apenas um atraso comum. Alguma coisa havia acontecido e ninguém sabia o quê. A busca por respostas estava prestes a começar e seria longa, dolorosa e repleta de incertezas. Quando a noite caiu sobre o rio, a certeza do desaparecimento tornou-se insuportável. Jovita, entre lágrimas, ligou para o irmão de Priscila, Victor Belfort, que imediatamente percebeu a gravidade da situação. Com o coração apertado, ele se dirigiu à delegacia mais próxima, determinado a iniciar a busca oficial. Estava iluminada por lâmpadas fluorescentes, frias que realçavam o cansaço nos rostos dos funcionários. Policiais e escrivães preenchiam formulários e anotavam cada detalhe fornecido por Jovita, a altura de Priscila, cor dos cabelos, roupas usadas, hábitos diários, trajetos habituais. Cada informação parecia simples, mas era crucial para traçar o possível caminho da jovem. O registro formal trouxe um misto de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente iniciar um processo oficial de busca. Ansiedade por perceber que o relógio não parava e que cada hora que passava aumentava. A incerteza sobre o paradeiro de Priscila. No sábado, amigos e familiares começaram a espalhar cartazes pela cidade. A foto de Priscila, sorridente, cabelos castanhos longos, olhos claros, não apareceu em ônibus. Vitrines de lojas, praças e pontos de ônibus. A imagem tornou-se um símbolo da esperança e do desespero da família. Eles percorreram ruas, praças e mercados, perguntando incansavelmente a qualquer pessoa se a tinha visto. O esforço era exaustivo. Cada porta batida, cada olhar, cada passo pelas calçadas parecia trazer tanto uma esperança quanto a frustração de não encontrar nada. No domingo, a repercussão nacional aumentou. O programa Domingo Legal exibiu imagens de Priscila e fez um apelo ao público. Vitor, visivelmente emocionado, implorou por qualquer informação. Minha irmã é minha melhor amiga. Se alguém souber de qualquer coisa, por favor, nos ajude. O efeito foi imediato. Telefonemas começaram a chegar de várias partes do país. Alguns eram pistas promissoras, outros falsas esperanças. Mas cada ligação alimentava a chama da busca e o desespero da família. Na segunda-feira, faixas com o nome de Priscila começaram a surgir em bairros estratégicos da cidade, anunciando: Volta, Priscila! Empresas cederam espaço publicitário, artistas e personalidades gravaram mensagens de apoio e encorajamento. Vitor continuava suas rotinas de treinos, mas dedicava boa parte do tempo a ajudar nas buscas. Jovita permanecia em estado constante de vigilância. Percorria ruas, telefonava para hospitais, delegacias e amigos, na esperança de qualquer informação que a levasse à filha. O som do telefone se tornou constante. Cada toque carregava esperança e ansiedade em doses iguais. A cada resposta negativa, a dor aumentava, mas a determinação também. As investigações começaram a apontar possíveis conexões com o tráfico de drogas, na região do Morro da Providência. Um suspeito chamado Dão foi mencionado em depoimentos, mas nenhuma prova concreta apareceu.
A polícia realizou buscas em áreas suspeitas, interrogou pessoas e analisou informações, mas cada pista parecia levar a um beco sem saída. Para a família, a frustração era enorme. Para Victor, que começava a ganhar notoriedade internacional, a sensação de impotência era ainda maior. Alguns meses depois, uma notícia trouxe esperança temporária. Um corpo havia sido encontrado em Búzios, com características que lembravam Priscila. A família foi chamada a reconhecer e aguardar exames de DNA. Cada dia de espera era torturante. Quando os resultados finalmente chegaram, o alívio foi seguido por uma frustração profunda. O corpo não era de Priscila. A esperança renovou-se, mas o mistério permaneceu, mais intenso do que nunca. A busca continuava, alimentada pela certeza de que cada pista poderia ser a última, mas também pela realidade cruel de que, até aquele momento, não havia respostas concretas. Em agosto de 2007, surgiu uma reviravolta inesperada. Uma mulher chamada Elaine Paiva, envolvida com o tráfico, procurou a polícia. Ela afirmou que Priscila havia sido sequestrada, sofreu abusos e que sua morte havia sido ordenada por criminosos da região. Segundo o relato, o corpo teria sido enterrado em um sítio isolado na zona rural do Rio. A notícia devastou a família. A polícia imediatamente deslocou equipes para o local indicado, escavando o terreno por horas. Mas nada foi encontrado. Elaine, dias depois, voltou atrás e declarou que havia inventado, tudo sob pressão de outras pessoas envolvidas no crime. Para a família foi um golpe imenso. A esperança que havia surgido rapidamente se transformou em frustração e dor ainda maiores. Cada pista falsa corroía a fé de Jovita e Vitor, mas também fortalecia a determinação deles de não desistir de procurar respostas. Os anos passaram e a ausência de respostas começou a se transformar em uma ferida crônica. Jovita, em entrevistas, repetia incansavelmente: a morte faz parte da vida. O desaparecimento não. O quarto de Priscila permaneceu intacto. Fotos, roupas e objetos pessoais eram mantidos exatamente como ela os deixara. Cada aniversário, cada Natal, cada comemoração familiar se tornava um lembrete doloroso de sua ausência. O silêncio e a falta de respostas transformaram o que era uma busca imediata em um ritual diário de angústia. A memória de Priscila se tornava mais viva a cada tentativa de manter viva a esperança, mesmo diante da dor prolongada. O caso de Priscila ajudou a impulsionar mudanças significativas. Em 2014, foi criada a Delegacia de Descoberta de Paradeiros no Rio de Janeiro, dedicada exclusivamente a desaparecimentos. O caso também serviu de inspiração para alertas públicos, semelhantes ao modelo americano, como o Alerta PRI, nome que homenageava Priscila. Apesar das mudanças legais e das iniciativas de conscientização, a realidade cruel persistia. Não havia respostas concretas sobre seu paradeiro. A ausência continuava e a família, embora reconhecida publicamente, enfrentava a dor diária de um desaparecimento sem fim. Em 2024, o documentário Volta Priscila estreou, trazendo à tona depoimentos inéditos, imagens pessoais e a reconstrução detalhada de seu dia. A dia antes do desaparecimento, Victor Belfort, diante das câmeras, emocionou-se ao falar: o que eu quero é uma resposta, não importa qual seja. Quero apenas saber a verdade. O projeto reacendeu a atenção nacional para o caso, lembrando que, além de atleta famoso, Victor carrega a dor de uma irmã desaparecida. O público foi confrontado com o impacto real e duradouro de um desaparecimento na vida de uma família inteira. Mais de 2 décadas se passaram desde aquele verão de 2004. O caso permanece sem solução, mas a memória de Priscila Belfort continua viva na mente e no coração de sua família. Jovita, agora mais velha, ainda repete: até hoje ninguém me deu o corpo da Priscila. É um direito meu. A ausência transformou-se em símbolo da dor de milhares de famílias brasileiras que enfrentam o mesmo mistério sem respostas. O nome de Priscila Belfort ecoa, não apenas como o de uma jovem desaparecida, mas como um lembrete constante da luta por justiça e por respostas que, até hoje, permanecem fora do alcance. A história de Priscila é, acima de tudo, um chamado à memória e à ação.
para que a dor de quem desaparece não seja esquecida, para que cada desaparecimento seja tratado com seriedade e humanidade. E, acima de tudo, para que o mundo nunca se acostume com o silêncio daqueles que não voltam. Janeiro de 2024, 20 anos depois. Vitor Belfort, reflexão final. A Priscila faria 49 anos hoje. Seria uma mulher madura, talvez casada, com filhos. Meus pais já são idosos, e o maior sonho deles ainda é vê-la entrar pela porta de casa. Dona Jovita, aos 82 anos. Filho, você acha que um dia vamos saber a verdade? Vitor, mãe, eu acredito que sim. Talvez não do jeito que esperamos, mas acredito que um dia vamos ter paz. Jorge, aos 85 anos. A única coisa que eu peço a Deus é para saber o que aconteceu com nossa filha antes de morrer. O caso permanece aberto até hoje. Priscila Belfort saiu de casa numa quinta-feira, comum de janeiro de 2004, e nunca mais voltou. A família transformou sua dor em força, continuando a busca por respostas e mantendo viva a memória de uma jovem que tinha a vida toda pela frente. O Brasil inteiro conhece a história da irmã do famoso lutador que desapareceu numa noite de verão. Mas para a família Belfort, ela não é apenas um caso famoso. Ela é Priscila, a filha, a irmã, a menina que fazia tapioca com a mãe nas manhãs de domingo. Vitor, última declaração pública. Onde quer que ela esteja, se ela estiver bem, quero que saiba que nunca paramos de procurar. Se ela não estiver mais aqui, quero que saiba que seu amor continua vivo em cada um de nós. A Priscila não é apenas minha irmã desaparecida. Ela é parte da alma da minha família, e sempre será. O tempo passou, mas a esperança permanece. Em algum lugar, talvez ainda existam respostas. Em algum lugar, talvez ainda exista justiça. E na casa dos Belfort, no quarto preservado como estava há 20 anos, ainda existe amor. Um amor que nem o tempo, nem a dor, nem a incerteza conseguiram destruir. A história de Priscila Belfort não tem final. Pelo menos não ainda. É uma história que continua sendo escrita todos os dias, na esperança de uma família, na memória de amigos, no coração de um irmão que transformou sua dor em combustível para vencer dentro e fora dos ringues. Priscila Belfort. Presente na ausência, viva na lembrança, eterna na saudade. Alguns mistérios não são para serem resolvidos, mas para nos lembrarem de que nem tudo na vida tem respostas fáceis. O caso Priscila Belfort é um desses mistérios, uma ferida aberta na história criminal brasileira. Um lembrete de que por trás de cada estatística existe uma família, existe amor, existe dor. Esta é uma reconstituição dramatizada, baseada em informações públicas disponíveis sobre o caso. Os diálogos são ficcionais, criados para fins narrativos, respeitando a memória de Priscila e o sofrimento contínuo de sua família. O caso permanece aberto e qualquer informação deve ser reportada às autoridades competentes. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Vozes que Sumiram BR, não perca nenhum vídeo. Todos os dias tem vídeos novos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.